Estamos começando mais uma aula de ciências. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno, sou formador de ciências aqui no município de Bela Cruz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre saúde e o meio ambiente, né? Para começar, eu já queria perguntar para vocês o que é saúde, né? Você se considera uma pessoa saudável, né? E se você se considera, o que é que te leva a afirmar isso, né? Que você é uma pessoa saudável? Já deixa aqui nos comentários aqui embaixo, porque a participação de vocês é importante. A gente vai agora ver o que é saúde, tá? Para você dizer que um indivíduo ele está com saúde, né, a gente precisa analisar uma série de fatores, tá? A saúde ela não é algo isolado, a gente precisa analisar de uma forma geral. E um indivíduo com saúde é aquele que goza do bem-estar físico, mental e social, ou seja, é aquela pessoa que ela está bem fisicamente, ela se sente bem fisicamente, né? Ela se sente bem mentalmente e também com a sua relação com as pessoas, com os seus amigos, com as pessoas da sua família. Então, é um conjunto de fatores que levam a pessoa a ser saudável. Para estar com saúde, a gente precisa estar bem nesses três âmbitos, nesses três universos, né? Então, pensando nisso, gente, a gente pode considerar também a questão do desequilíbrio ambiental, né? Sempre que existe um desequilíbrio ambiental, ele interfere diretamente na nossa saúde, né? É como a gente está falando aqui, ó. Ao considerarmos o fator social para a saúde de um indivíduo, né, ou seja, a relação com o espaço onde você vive, com as pessoas em que você vive, nós percebemos que a saúde ela pode ser prejudicada por desequilíbrios ambientais. Esses prejuízos à nossa saúde podem ser diminuídos ou evitados com saneamento básico. Como assim? Vou explicar. Se a gente considera os fatores sociais, então vamos considerar, por exemplo, que a qualidade da água que chega na sua casa, lembra, isso é um fator social do ambiente que você vive. A qualidade da água que chega na sua casa, ela vai influenciar diretamente na sua saúde, né? A condição do tratamento de esgoto da tua cidade, do teu bairro, ele vai prejudicar diretamente a tua saúde ou não, né? O lixo, como é que está sendo tratado o lixo na tua rua? Será que está tendo coleta? Será que as pessoas estão passando aí para recolher? Ou ele está lá a céu aberto, né, contaminando o solo, contaminando inclusive a água subterrânea, né, os lençóis freáticos. Então, assim, se a gente tem alguma perturbação ambiental e social ao nosso redor, ela vai atingir a nossa saúde. E, portanto, o saneamento básico ele pode amenizar esses efeitos, né? E o que é o saneamento básico? O saneamento básico é um conjunto de serviços, né, que são entendidos como básicos, né, essenciais, né, como o serviço de distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, no caso das grandes cidades, por exemplo, em que geralmente tem muita enchente, né? Então é preciso ter uma estrutura ali para drenar essa água, né? Ou seja, para captar essa água da chuva e impedir que haja alagamentos. É claro que no nosso Ceará, em especial na nossa cidade, isso acontece de forma mais assim pontual, né? Mais raro, é mais difícil acontecer. No entanto, existem cidades que têm essa necessidade sim da drenagem urbana. E a coleta de resíduos sólidos, ou seja, a coleta de lixo, né? Os serviços de saneamento, eles impactam diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Falando agora a respeito das doenças causadas por micro-organismos, tá? Porque as doenças, logicamente, a gente falou que elas podem ser de fatores físicos, né? Ambientais, né? A gente viu também que podem ser questões sociais. Na questão das doenças causadas por no físico, essas doenças elas geralmente podem ser causadas por micro-organismos. O que eu quero dizer com micro-organismos? São criaturinhas, são seres vivos que são tão pequenos que são inclusive invisíveis a olho nu. Em alguns casos, tá? Eu até separei um aqui, que são os vermes, que geralmente eles entram no nosso organismo de forma difícil de ver, né? São micro-organismos, a gente só consegue ver eles pelo microscópio, mas eles acabam crescendo dentro do organismo, né, e a gente consegue enxergá-los depois. Vou mostrar as imagens para vocês já já. Eu separei alguns micro-organismos aqui, não são muitos, tá? Existem outros além desses, né, mas eu separei os principais, que são aqueles que causam doenças em nós, seres humanos, né? Entre eles eu citei aqui as bactérias, os vírus e os protozoários, tá? E depois a gente vai falar dos vermes também, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Falando agora dos vermes, né, que foi o primeiro que eu falei.
Os vermes, gente, eles geralmente são ingeridos, né, ou por meio de uma água que não foi bem tratada, ou por um alimento que já está contaminado. E geralmente eles entram no nosso organismo como criaturinhas minúsculas que são quase invisíveis a olho nu, e por isso nós acabamos ingerindo sem ver, e dentro do teu organismo ele vai começar a se alimentar e usar das funções do corpo humano para poder sobreviver. Então eles geralmente ficam alojados ali dentro do teu intestino, e aí eles começam a se alimentar daquilo que você se alimenta, e além disso depositar ovos dentro do teu organismo. Então assim, é um problema sério de saneamento inclusive, porque se ele vem, por exemplo, por causa da água, né, que não foi bem tratada, você vai acabar ingerindo sem saber, por causa da falta do saneamento básico, do tratamento adequado da água. Além desse, que como eu falei, começa microscópico, né? Começa como um micro-organismo, acaba crescendo, tem aqueles que são sempre micro-organismos, como é o caso aqui das bactérias. Não sei se eu vou conseguir abrir a imagem, deixa eu só tentar aqui rapidinho. Ok, pronto. Nessa primeira aqui são as bactérias, né? As bactérias são estruturas celulares simples, né? Que a gente chama de procariontes, que são formadas por, né, uma parede celular, que é essa capa aqui que vocês estão vendo azul, pelo citoplasma, que é essa região aqui interna, pelo nucleóide, que a gente chama, na verdade, que é onde está o material genético daquela bactéria, nesse caso aqui o DNA, os ribossomos, representados aqui por essas bolinhas pequenininhas. Em alguns casos, ela pode ter flagelo, que é essa estrutura aqui que parece uma cauda, que serve apenas para locomoção. Ela tem também uma membrana plasmática, que é uma membrana ali que envolve o citoplasma, né, os ribossomos e o material genético, no caso DNA. E ela pode ter também essas fímbrias, né, que também servem para locomoção. Existem algumas doenças que são causadas por bactérias, como, por exemplo, a cólera, a febre maculosa, a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, a hanseníase, leptospirose. Então, assim, existe uma série de doenças que são causadas por esse micro-organismozinho aqui que vocês estão vendo, tá? Partindo agora para os próximos micro-organismos que eu vou falar aqui, a gente vai ver os protozoários, tá? Os protozoários são outra espécie de micro-organismos que, por sua vez, já possuem uma estrutura celular mais complexa, mais organizada. Eles podem ter esses cílios, né, que são os protozoários ciliados, que ajudam na locomoção e também são causadores de várias doenças, tá? Como é o caso, por exemplo, da doença das Chagas, né, ou da doença do sono, que são doenças causadas por esses protozoários. Tanto no caso dos protozoários quanto no caso das bactérias, gente, o melhor para se tratar esse tipo de doença são os antibióticos. O protozoário, no entanto, tem um tratamento específico para cada tipo de doença, tá? As bactérias também, mas a forma de ser administrado o antibiótico é quem vai diferenciar aqui no caso das bactérias. Lembrando, o uso de antibióticos, gente, é um uso sério, tá? Por quê? Porque se por acaso você utilizar de forma inadequada, em vez de você ficar curado daquela doença, pode agravar, tá? Então, assim, precisa ser prescrito por um médico, então você precisa ter um cuidadozinho para usar os antibióticos que são úteis, né? Que são eficazes contra as bactérias e contra os protozoários. Já no caso dos vírus, não, tá? Os vírus não são sensíveis a antibióticos, né? E existe um tratamento específico para cada doença causada por vírus, tá? No entanto, o melhor no caso dos vírus é a prevenção, tá? E a melhor forma de prevenção dos vírus, primeiro, é a questão da nossa higiene, a gente vai falar daqui a pouco, e a questão também das vacinas, tá? As vacinas, elas são eficazes para evitar a contaminação por doenças infecciosas causadas por vírus. No caso, por exemplo, das doenças que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro a estrutura aqui do vírus, tá? Como vocês podem ver, esse daqui já é um velho conhecido aí de vocês, né? Na verdade, de todos nós agora, por causa da pandemia do coronavírus, né? Então a gente tem aqui um vírus, né, que também tem essa estrutura de coroa, né, que dá o nome de coronavírus, com a única diferença que, nesse caso, o material genético aqui é DNA, já no caso do coronavírus, ele usa uma estrutura de RNA. Tá? Ele tem aqui as glicoproteínas, né, que são essas estruturas que parecem que umas árvorezinhas aqui em cima. Tem os capacídeos, que é justamente essa capa que protege aqui o material genético. Tem o envelope, que é essa região aqui, que está representada aqui nessa cor salmão, que está em volta, né, está envelopando, por assim dizer, toda a estrutura celular.
E a gente tem aqui o material genético, no caso do coronavírus, né, do Covid-19 em especial, é o RNA, mas aqui a gente tem um material de DNA, que ele é um material mais estável. Então, gente, existem inúmeras doenças causadas por vírus, tá? Entre elas, algumas das mais conhecidas aqui no Brasil, a gente tem a dengue, né, hemorrágico ou não, a gente tem chikungunya, tem o Zika, que são aqueles vírus que são transmitidos pela picada do Aedes aegypti, né, aquele mosquito que a gente já conhece. Existe uma luta de longa data contra esse vírus aqui no nosso país. Existe também a gripe, febre amarela, né? E agora, mais recentemente, né, desde do final de 2019, começo de 2020 até agora, a gente tem aí o surto desse novo vírus, né, que é o coronavírus, que tem causado, né, inúmeras mortes e situações trágicas aqui no nosso país e no mundo de forma geral, tá? Detalhe, gente, ó, esses vírus que tem esse envelope aqui, eles são vírus que são muito fáceis, entre aspas, tá? Vou até voltar aqui o meu rosto aqui, a imagem. Relativamente fáceis de matar. Em que sentido, tá? Por exemplo, o coronavírus, gente, ele morre com água e sabão, né? Então, uma das nossas principais armas, além da vacina, tá? Lembra que a vacina é o principal, mas além da vacina, a nossa principal arma é a higiene, tá? É a higiene. Ter o cuidado de sempre usar máscara, lavar bem as mãos. Sempre que você sair de casa ou você tocar em algo que você não conhece, que você não tem certeza se muitas pessoas tocaram alguma coisa do gênero, tá? Por quê, gente? Porque esse vírus a gente consegue matar ele só com higiene. Mas se todo mundo se conscientizar, lavar bem as mãos, tomar um cuidadozinho. E claro, gente, o álcool em gel, ele é muito bom, mas é usado para situações emergenciais, tá? Em que você não pode ali lavar as mãos. O ideal é água e sabão mesmo, tá? Justamente por causa da propriedade micelar do sabão. Então ele envolve, ele quebra essa capa protetora, que é o envelope do vírus, e ele acaba morrendo e não resiste. Então a melhor forma é sim lavar as mãos, tá bom? Gente, a nossa aula fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, né? Deixando sugestão ou alguma dica. Lembrando, essa aula que vocês viram agora, todo esse material está lá no PET de vocês, volume 3 de Ciências do 7º ano. E não esqueçam de procurar o professor de vocês para tirar dúvida, para ver as atividades também que vocês precisam resolver lá, tá bom? É isso, fique com Deus, até a próxima e tchau.